Fala galerinha do canal Realidade de Imigrante na Europa. Vamos lá para mais um vídeo Realidade de Imigrante na Europa. Então estou indo eu aqui de volta para a Suíça. E aí chegou o dia hoje de contar para vocês o porquê eu mudei da Itália para a Suíça no meu trabalho. Vamos começar, então vou começar do começo, de quando eu estava no Brasil ainda. No Brasil eu sempre tive uma vontade de ser empreendedor, sempre tive essa desde muito novo eu tive essa vontade de empreender, de ser empreendedor. E fui algumas vezes empreendedor no Brasil. Olha, não lembro assim de cabeça falar pra vocês, mas acredito que pelo menos umas 5 ou 6 vezes eu tentei empreender, tentei ser dono do próprio negócio no Brasil. Dessas 5, 6 vezes, eu devo ter quebrado umas 10, mais ou menos. Brincadeiras à parte, quase nunca consegui. Acidente a 8,2 km adiante Gá em 1 hora e 9 minutos via Estrada Cantonale. Deu um acidente na estrada aí, e o GPS tá mandando eu ganhar tempo por outra rota. Enfim, voltando para a parte que eu falei lá do Brasil, eu fui empreendedor algumas vezes no Brasil, nunca consegui muito bem, por conta de má administração, por conta de falta de apoio, por conta de várias coisas. Por conta de várias coisas, nunca consegui muito bem. E aí eu ia intercalando. Eu abria uma empresa e começava e tal, daqui a pouco já quebrava, voltava a trabalhar de funcionário, daí eu continuava aquele sonho, abria a empresa de novo, abria uma outra empresa, mudava de ramo e começava de novo, quebrava de novo, mais um tempo ele quebrava de novo, e aí assim foi. Até que eu acabei desanimando, tem que jogar um pouco fora aqui, deixar liberado o espaço no meio. Aqui na Suíça é assim, mas muitos países aqui é assim, você deixa, quando o trânsito para, você deixa o vão do meio liberado, se precisar passar uma ambulância, alguma coisa, tá aberto o trânsito no meio, eles conseguem passar. E aí, enfim, comecei a desanimar do Brasil e tava lá trabalhando, por último, tava trabalhando de funcionário, de pedreiro, e ganhando muito pouco, trabalhando bastante, ganhando pouco. E tinha um casal de amigos meus que estavam aqui na Itália, moravam aqui. E aí esse casal de amigos foram passear pro Brasil. E ele foi logo depois do Covid, ele foi em 2020, final de 2021 que ele foi pro Brasil. E aí ele me falou quanto que ele estava ganhando aqui na Itália, como que eram as coisas aqui e tal. Falou muito bem daqui. A Itália estava muito bem naquela época. E aí aquilo começou a encher meus olhos. Eu falei, tá, mas e pra ir pra lá, como funciona? Comecei a tirar algumas informações com ele. Não tinha assim plano nenhum de vir pra cá, mas por conta de não estar bem no Brasil, eu estava endividado no Brasil, estava andando de carro emprestado, estava trabalhando de funcionário, ganhando pouco, trabalhando duro, como eu falei. E aí eu falei, se fosse eu tentar ir pra Itália, cheguei em casa e falei pra minha esposa, se fosse eu tentar ir pra Itália. E ela, de pronto, no momento, falou, apoiou, ela sempre me apoiou. Foi um passo muito importante na minha vida ter minha esposa do meu lado, porque ela me apoiou demais, muito mais do que eu esperava. E aí começamos ali aquela brincadeira. No começo é quase uma brincadeira, sabe? Começando aquela brincadeira, vamos ver como é que funciona, o que tem que fazer. A gente lá do Brasil, a gente tem uma noção, a cabeça de certa forma também muito fechada, a gente abre muito os horizontes, abre muita mente quando a gente sai fora do país. E lá a gente tinha também muito fechado, achava que outros países eram mais ou menos que no Brasil também, que tudo você consegue aqui, você consegue as coisas com o nosso jeitinho brasileiro. Depois chegando aqui a gente acaba vendo que não é bem assim, mas enfim, começamos a nossa corrida para ver o que precisava, documentação e tal. Tinha uma prima minha que já tinha reunido praticamente toda a documentação pelo lado da mãe, que é sobrenome Bocalon, pelo lado do meu pai, sobrenome Menon, todos os dois lados é sobrenome italiano. Mas pelo lado do Bocalon, essa prima minha tinha já reunido todos os documentos, praticamente faltava somente o documento aqui da Itália. E aí eu fui na casa dela, conversei com ela, se ela me emprestava, se ela me dava os documentos, né? Claro que eu tinha que retirar tudo de novo, porque o documento que ela tinha não valia mais, mas principalmente o importante é você saber aonde que você vai buscar esses documentos, em qual região, no Rio Grande, onde foi que eles chegaram, enfim, isso tudo ela já tinha feito, essa busca, e ela tinha dado um passo já muito importante, porque ela tinha a ideia também de vir para a Itália fazer a dupla cidadania, não para morar, só para fazer a dupla cidadania. Aí ela prontamente também me deu os documentos, e a gente começou cada vez mais, comecei a falar com alguns parentes, com o pai, com a mãe, a grande maioria me chamando de louco, que era loucura, sair longe, pai e mãe nunca gostam, né? Os irmãos também ficaram um pouco meio assim, apreensivos. Enfim, os amigos, todo mundo, assim, de primeiro momento parece que ninguém acreditou que eu seria capaz, que eu teria essa coragem, essa capacidade. E aí depois todo mundo ficou meio, sabe, achando que eu tava ficando doido. E claro que para tomar uma atitude dessa, você precisa estar um pouco meio alucinado, porque é uma mudança de vida radical. Enfim, eu reuni toda a documentação, comprei a passagem. E aí falei com esse meu amigo que morava aqui, ele tinha um quarto na casa dele, ele me alugava no caso do quarto, e também ele precisava de um funcionário, então a gente uniu o útil ao agradável. Eu podia ficar na casa dele e consequentemente eu podia trabalhar com ele, então eu já tinha um emprego arrumado aqui na Itália e um lugar para ficar, isso foi muito importante. E aí eu embarquei no avião no dia 12 de... deixa eu ver se eu lembro bem certinho o dia aqui,
no dia 12 de junho, se eu não me engano, era dia dos namorados, 12 de junho, né, dia dos namorados. Dia 12 de junho, eu embarquei e cheguei no dia 13 aqui, ou embarquei no dia 11 de junho, não, foi dia dos namorados, acho que sim. Eu cheguei no dia 13, enfim, foi no dia 12 ou 11 que eu embarquei e cheguei no outro dia aqui. Cheguei em Milão, desembarquei no aeroporto, sem saber falar a língua, sem saber aonde que eu tava. Cheguei na Itália, tava a maior seca dos últimos, não sei se não era dos últimos 70 anos ou 40 anos, é uma coisa assim, era muito tempo, tava uma seca muito grande. Tu olhava assim pro lado que você olhava, tava tudo morto, tudo seco, os gramados. Eu cheguei aqui assim, eu me apavorei, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas não tinha mais o que fazer. Pouco dinheiro, quase nada de dinheiro, para comprar passagem de volta sem chance. E aí eu cheguei assim, eu cheguei aqui, eu vivi um misto de sensações muito grande mesmo. Porque já tinha saudade de casa, deixei meu filho na época ele tinha, hoje ele tá com 14, na época ele tinha 9 para 10 anos. Ele praticamente tinha se criado junto comigo, porque minha esposa trabalhava mais fora e eu como alternei alguns anos ali tendo empresa e tal, eu conseguia ter ele sempre junto comigo. Aí deixei a filha e o genro, também a filha já era casada, então, mas mesmo assim, a distância é sempre dolorosa, do pai, a mãe, os irmãos, todo mundo, essa distância, e também, e aí principalmente dos filhos, da esposa, foi assim, bem difícil, eu vi um misto de sensações muito grande, de saudade, de medo, de orgulho, sabe, de alegria de poder estar aqui. Eu vivi todos os sentimentos possíveis em um só momento, vamos dizer assim. Eu vivi tudo em um só momento. Medo, saudade, tristeza, solidão, tudo, gente, tudo. Foi um misto muito louco. E aí, enfim, cheguei aqui na Itália, aqui eu falo na Itália, comecei a correr atrás dos documentos, uma burocracia sem fim. Já cheguei aqui, já encontrei porta fechada na cara na primeira semana, porque eu levei meus documentos no Comune, que a gente fala que é como se fosse a prefeitura, é um órgão da prefeitura, para pedir minha dupla cidadania, para poder ficar aqui. Eles já negaram na primeira semana por conta de uma letra que faltava no sobrenome. Eles negaram, simplesmente porque eles não tinham muita vontade. A Itália é bem burocrática, para quem já veio para a Itália, para quem já dependeu da documentação, sabe, a Itália tem momentos, tem alguns lugares que você chega e você é muito bem atendido e tudo flui, tudo acontece. E tem alguns lugares que a burocracia é coisa para te deixar doido. Enfim, tinha que retificar os documentos, tudo no Brasil, de novo, começar tudo do zero. A gente gastou um monte com os documentos, não tinha que fazer, eles não aceitaram, tinha que começar tudo do zero. E eu aqui, a princípio, não poderia trabalhar, porque não tinha documento, não tinha nem aquela, eles falam uma retivuta de espera, quando você consegue colocar os documentos na comuna, eles dão uma retivuta de espera, e aí você já está legalmente para trabalhar, você pode trabalhar legalmente, porque você está esperando a tua documentação sair, e aí, ilegal aqui, você não pode trabalhar, não existe você trabalhar legal, não é que não existe, existe, mas é totalmente proibido, dá multas muito grandes, você te pega trabalhando. Mas eu trabalhei por 2 meses ou 3 quase, eu trabalhei sem registro, sem um contrato, sempre me cuidando, sabe, sempre cuidando, trabalhando e cuidando. Se chegasse algum cara estranho, uma coisa, eu já tinha que ter um lugar certo para me correr, para me esconder, porque não podia, se eles me pegassem numa obra, dava uma multa muito grande pro meu patrão, e poderiam até me deportar pro Brasil de volta, enfim, uma situação bem complicada, então tinha que estar muito atento. E trabalhando sempre com aquele medo, sabe, misturado com a saudade de casa, com a vontade de voltar embora, de jogar tudo aqui, voltar embora, tudo. Tinha que enfrentar. Cheguei aqui, encontrei o trabalho bem mais pesado do que no Brasil. Na Itália eu achei o trabalho bem mais pesado. Um calor insuportável, que chegava dias de fazer 44 graus. E a gente trabalhando a maior parte do verão aqui, a gente trabalha fora, fazendo as calçadas das casas fora. Porque no inverno não se pode fazer esse tipo de serviço. No inverno você pode trabalhar dentro, mas fora você não pode. Por conta das baixas temperaturas, acaba congelando a cola, enfim. Aí no verão é aproveitado para fazer esses trabalhos mais externos. Então nós trabalhando externo, embaixo daquele sol escaldante, uma seca incrível, suportável. E foi. Por 3 meses eu fiquei aqui sozinho. Eu confesso que eu quase fiquei biruto, porque eu nunca tinha ficado sozinho, assim, longe da minha esposa. A gente casou bem novinho, eu tinha 16 anos quando eu casei, e ela tinha 14. Minha esposa estava já grávida, e desde então a gente praticamente nunca ficou longe. E aí ficar 3 meses longe dos filhos e tal, foi muito difícil, muito difícil. Tinha dias, eu confesso pra vocês, tinha dias que eu me escondia pra chorar. Eu ia, me escondia num banheiro, enfim, eu me escondia em algum lugar pra mim chorar, pra dar aquela desabafada, sabe, pra dar aquela... Porque assim, a vontade de voltar embora era muito grande. Eu falava com minha esposa, vou voltar embora. E ela, não, aguenta aí, aguenta firme, daqui a pouco eu consigo ir, vai e tal. Até que, enfim, os documentos que eu tava falando antes, não terminei, foram retificados no Brasil. Eu já queria voltar naquele primeiro momento, eu já queria voltar. Minha esposa, não, fica aí, eu vou retificar todos os documentos aqui, eu vou fazer tudo de novo, em 15 dias eu termino os documentos, você vai conseguir, vai dar certo e tal e tal. Ela foi assim, de uma importância sem tamanho. Senão eu não teria conseguido nada, sem ela eu não teria conseguido nada. Para começar a documentação, ela corria tudo atrás do que precisava fazer. Ela é muito esperta para isso, eu já não tanto. E aí ela fez tudo, enfim, eu consegui minha cidadania. Consegui minha cidadania 6 meses depois que eu estava aqui, mas enfim, 3 meses depois que eu estava aqui, minha esposa veio. A gente conseguiu conciliar para que ela viesse. Eu aluguei um outro quarto, não na casa desse meu amigo, porque na casa desse meu amigo não, a gente não podia ficar em 2.
Então já tinha um rapaz também que ficava lá, então a gente dormia em dois já no quarto, eu e esse outro rapaz. E eu consegui alugar um outro quarto de uma brasileira para ficar eu e minha esposa. Lógico, pagando já bem mais também, né? Mas aí nós pagávamos 600 euros, se eu não me engano, 600 ou 650, para ficar nesse quarto que era compartilhado a casa com outros 2 ou 3 rapazes. E aí a gente ficou ali por mais, minha esposa chegou acho que em setembro, a gente ficou ali por mais 3 ou 4 meses naquele quarto, dividindo a casa com os rapazes, que também estavam ali fazendo cidadania. E aí, depois, com muito esforço e sacrifício, nós conseguimos o nosso primeiro apartamento na Itália. Porque, assim, eu falo muito esforço e sacrifício porque realmente, gente, é muito esforço e sacrifício para conseguir o primeiro apartamento. É algo, assim, que te suga tudo, parece, sabe? Todas as forças possíveis para você conseguir. Porque é muito difícil, eles não gostam de lugar para imigrante, eu não sabia falar a língua direito. E aí, enfim, eu consegui um abençoado que me alugou o apartamento. Falou, não, eu te alugo para você e tal, tem que pagar sempre um calção, que eles falam. Eu paguei 2 meses de aluguel, deixei, no caso, o valor de 2 meses de aluguel, eu deixei para ele, um dinheiro reservado, e mais o aluguel adiantado. Então eu tive que me virar ali, eu trabalhando sozinha. A minha esposa até trabalhava, fazia um trabalho de meio período, e ela ganhava em torno de 400 euros por mês. Esse apartamento a gente alugou por 450 euros, se não me engano. E ela, enfim, conseguimos o apartamento. Quando nós conseguimos o apartamento, eu aí trouxe meu filho. 6 meses depois, eu consegui trazer o meu filho para cá. Foi assim também um processo bem, como eu posso falar, que exigiu assim, a gente cuidar dos mínimos detalhes, porque meu filho veio, a gente não pôde ir para lá buscar ele, a gente não tinha dinheiro para isso. O máximo que a gente conseguiu foi arrumar dinheiro para comprar a passagem dele, e ele veio com uma amiga desse casal, que eram nossos amigos, que eu trabalhava para ele também, para esse meu amigo. E aí a sobrinha deles vinha para cá e a gente conseguiu encaixar o meu filho vir junto com ela. E aí as coisas já começam a andar, sabe? Aí quase 6 meses depois que eu estava aqui, eu consegui comprar meu primeiro carro. E as coisas começou a fluir. Até então eu andava de patinete, pegava o trem para ir trabalhar. Foi tudo esse processo. Enfim, gente, também não quero me alongar demais nessa história da Itália. Depois de 10 meses que eu estava aqui, ainda sem falar direito, aprendendo a língua, é bem difícil. Até hoje eu estou aprendendo, não tem como, 4 anos depois eu ainda estou aprendendo. Porque a gente fala muito português, convive muito com brasileiro, em casa a gente fala português. Então não é que a gente fale toda hora o italiano. E aí você acaba aprendendo mais aquelas coisas que você lida mais. Tipo, no meu trabalho eu sou fluente em italiano. Mas você vai às vezes para um outro determinado assunto, muitas vezes eu sofro um pouco para falar. Mas consigo me virar, no geral eu consigo me virar em tudo. Mas 10 meses depois, esse casal de amigos voltaram pro Brasil. E aí voltaram para morar pro Brasil. E aí eu criei coragem e abri a minha empresa de novo aqui. Mais uma vez eu empreendendo na Itália agora, pela primeira vez. E aí abri minha empresa aqui. E comecei a trabalhar daí sozinho, fazer os trabalhos de colocação de piso para a mesma empresa que a gente já fazia. A vantagem foi que eu consegui ficar com a mesma empresa, então eu já consegui unir ali o útil ao agradável, porque aí eu abri a empresa e já consegui ter trabalho. E foi muito bom, porque até então eu estava ganhando em torno de 1.700, de 1.500 a 1.800 por mês eu ganhava. Quando eu abri a empresa, eu passei a ganhar 13 mil por mês. Então foi onde eu dei um salto, assim, sabe? Foi onde parece que deu uma alavancada, foi muito bom. Aí começou a andar um pouco, vai andar um pouco, vai parar, vai ser assim. E aí, mas seguindo, abri a empresa, comecei a trabalhar e tal. Um ano depois que eu tinha empresa, a minha esposa, menos de um ano, minha esposa começou a falar, vamos trazer nossa filha e o genro, vamos trazer isso pra cá. E aí foi também um outro processo, com muito esforço, muito dinheiro envolvido, muita coisa envolvida, a gente conseguiu trazer eles pra cá. A gente conseguiu trazer a esposa, a filha e o genro. E aí o meu genro veio trabalhar comigo. Eu tinha bastante serviço na época, a Itália estava muito bem, estava legal, estava bem alta, e eu consegui que ele viesse trabalhar comigo. Na mesma situação de quando eu cheguei, porque ele também não tinha documento, e aí ele veio trabalhar comigo, a gente fala aqui em Nero, que é quando não tem um contrato, não tem nada, e também se cuidando. Várias vezes tomamos susto de chegar uma pessoa estranha na obra sem a gente perceber, e a gente até achava que fosse a fiscalização, e eu iria tomar uma multa muito grande, mas daí por sorte nunca era, nunca aconteceu deles pegarem. E aí a gente trabalhou comigo por quase um ano, e os serviços começaram a fracassar bastante. Por conta da Itália também está sofrendo com esse negócio que tá meio que uma crise mundial, digamos assim, por conta dessas guerras, por conta de uma série de coisas. A Itália passou a sofrer também com isso e, consequentemente, os serviços começaram a dar uma diminuída. Aqui também tem a questão de que tem muito calote, de você trabalhar às vezes não receber, você tem que estar muito atento para quem que você vai trabalhar. Então, às vezes até tinha serviço, mas eram pessoas que eu ficava em dúvida se iriam pagar ou não. Eu preferia até não ir trabalhar, porque se você vai trabalhar e você não recebe, é pior do que você ficar em casa. Então, eu preferia ficar em casa e não tá saindo para não ter despesa, porque daí não recebia, mas pelo menos não tinha despesa. E aí, como eu falei, o serviço na Itália começou a fracassar, começou a diminuir.
E a gente começou a ficar bastante parado. Chegou uma época que nós ficamos 2 meses parados, eu e meu genro. Pensa bem, 2 meses parados, as contas vêm tudo igual. Aí, então, passamos de novo por uma situação bem difícil, bem complicada. E aí meu genro teve que sair e trabalhar com uma outra empresa. E eu continuei sozinho, mas a coisa não melhorou. Eu continuei sozinho, a coisa não melhorou. E aí, pra resumir o contexto da história, sempre sabendo que aqui na Suíça se ganhava bem, se ganha bem, estava trabalhando aqui de funcionário. E tinha já vários relatos e tal de pessoas que ganhavam bem trabalhando aqui. E aí, aquela vontade, sabe, de tentar talvez na Suíça. Por que não tentar na Suíça? Mas ao mesmo tempo você acaba ficando um pouco na zona de conforto, sabe, aquele medo. Será que vou mudar tudo de novo, começar tudo do zero de novo? Será que vale a pena? Mas aí na Suíça tem a parte aqui, tem um estado aqui da Suíça que fala italiano, então não seria exatamente começar do zero. Se a gente tentasse nessa parte aqui que fala italiano, a língua a gente já sabe, já se vira, então acho que talvez valeria a pena, mas eu ficava sempre naquela dúvida, sabe? Com vontade, mas com medo, com vontade, mas com medo. E até aqui, um belo dia, eu estava trabalhando na Itália e chegou a fiscalização. Nós estávamos trabalhando num prédio, aqui fala o Inspetorato del Lavoro, que seria meio que, digamos assim, seria quase que o órgão máximo de fiscalização numa obra, porque tem um outro tipo de fiscalização também, que geralmente é essa outra que vai nas obras, que ela é um pouco mais flexível, um pouco mais branda. Esse Inspetorato del Lavoro é o órgão máximo de fiscalização. Eles não perdoam nada, não passa nada. Eles chegaram e pediram se eu tinha aqui eles falam patente a ponte, que seria uma carteira de pontos. A tradução seria carteira de pontos. É como se fosse uma carteira de motorista, que eles, qualquer irregularidade que eles acham, por exemplo, eu estou trabalhando sem um calçado apropriado, aqui até o calçado tem que ser o próprio. Eu estou trabalhando sem o calçado apropriado. Eles vão lá e colocam um ponto nessa carteira. Só que essa carteira tinha sido lançada o ano passado. E o meu contador não me avisou dessa carteira. E eu também, ninguém me falou. O pessoal da obra deveriam ter me pedido essa carteirinha, se eu tinha, eles nunca me pediram também. E passou, gente. Eu fiquei sem fazer essa carteirinha, que acho que, se não me engano, não teve praticamente custo zero para fazer essa carteirinha. E é algo assim que não tinha custo para fazer, era só ir lá e fazer. E não foi feita. Como não tinha essa carteirinha, eles falaram: bom, você não tem a carteira, então você tem que pegar suas coisas e ir embora, você não pode mais trabalhar aqui. Sem você providenciar a carteirinha, você não pode mais trabalhar aqui. Nós vamos te dar 7 dias para você fazer a carteirinha e vamos te fazer uma sanzione, que eles falam. E aí a gente questionou, mas não pode ser só um verbale, que um verbale seria só uma comunicação verbal de que eu tenho 7 dias para fazer a carteirinha e tal. A sanzione significa multa. E aí a gente ficou naquela: mas será que vai vir uma multa, será que não vai vir? De quanto que vai ser essa multa? E aí fomos se informar, tá? Não, provavelmente a multa vai vir. A multa acabou vindo. E adivinha, a multa foi de 4.000 euros por não ter um documento. Então foi uma multa de 4.000 euros. Eu fiquei indignado porque, tipo, eu tô aqui para trabalhar, para tentar construir uma vida melhor, para dar uma melhor qualidade de vida para minha família, para ajudar o país a crescer. Não é que eu tô aqui para incomodar, para fazer, como eles falam aqui, fazer casino, fazer coisa errada. Eles falam fazer casino. E eu fiquei muito indignado, porque, tipo, eu falei: caramba, por que não me fizeram só o verbal, né? Me dá o prazo para fazer a carteirinha. Não, me deram a multa de 4.000 euros. E aí eu já não estava bem das pernas. Mais uma vez eu fali. Mais uma vez eu fui a estaca zero. Eu não paguei a multa. Eu só não fali realmente, digamos assim. Não precisei vender o carro e as ferramentas e o meu furgão, porque eu já tinha algumas taxas da empresa também que eu já não estava conseguindo pagar. Estava atrasado por conta de estar um bom tempo parado, por conta também, mais uma vez, provavelmente de má administração. Enfim, gente, quebrei mais uma vez. Só não cheguei a ficar até sem carro, sem nada, como eu falei, porque eu não paguei a multa. A multa, consequentemente, não pagando ela pode ir para um valor, eles deram 60 dias para pagar a multa. Não pagando dentro de 60 dias, ela pode chegar até o valor de 12.000 euros. E aí eu não sei, já passou o prazo, eu não paguei. Não sei se foi para 12.000 euros, enfim. Agora, nesse momento, não me interessa mais, porque não tem dinheiro para pagar. Não vou vender meu carro, ficar de a pé para pagar a multa, porque achei uma injustiça muito grande para o começo da história. E aí foi aonde que eu falei: bom, eu acho que agora chegou a hora de ir para a Suíça. Então esse foi um dos motivos que me motivaram e que me obrigaram a vir para a Suíça. E aí, sem contar que aqui o ganho é muito melhor. Eu trabalho hoje de funcionário aqui e eu ganho, estou ganhando aqui na Suíça 35 francos a hora de trabalho. Então, como eu falei, eu trabalho por hora, não é por dia nem por mês, nada, é por hora. E eu estou ganhando 35 francos a hora. Trabalho 8 horas e meia todos os dias, menos na sexta, que na sexta são 6 horas e meia. 7 horas e meia de trabalho. E então eu tenho tirado mais ou menos semanal, tem dado em torno de 1.100 francos, tirando essas 2 semanas que deu esse feriado agora
que eu peguei a sexta-feira feriado e hoje feriado. Aí, tirando essas 2 semanas aqui, vai dar aí 800 e poucos francos. Mas, no geral, mais ou menos, aí no mês, eu vou ganhar em torno de 4.500 francos, podendo chegar até a 6.000 francos, pode chegar. Dependendo depois, conforme o tempo que eu for ficando aqui, o meu crescimento, o meu desenvolvimento aqui, esse salário pode ir aumentando. Mas agora de início vai dar aí em torno de 4.400 por mês, mais ou menos. Isso, claro, e daí tem que tirar as despesas, que eu tô vindo toda semana para Itália, então eu gasto em torno de 100, 110, 120 euros por semana de diesel. Eu pago, então isso dá 400 e alguma coisa por mês de diesel, mais 660 do quarto de hotel, então já dá aí 1.000 e poucos francos de diesel e hotel, mais uns 350, 400 de comida. Eu tô tendo mais ou menos uma despesa de uns 1.500, mais o pedágio, 1.500 a 2.000 francos de despesa, mais ou menos, não tem chegado a 2.000 francos. E eu estou ganhando 4.400, mais ou menos. Então aí vocês já podem ver que é um bom salário. Claro que daí, depois disso tudo, eu tenho mais as minhas despesas na Itália, do aluguel da casa, manter a família na Itália e tal. Mas se eu fosse trabalhar de funcionário na Itália, eu abrisse mão da minha empresa na Itália e fosse trabalhar de funcionário, eu iria ganhar mais ou menos uns 2.000, podendo chegar a 2.500 no máximo por mês. Então olha que a diferença é muito grande. Isso quase que não é que sobra todo mês, isso porque, como eu falei, tirando as despesas daqui e as despesas da Itália, vai me sobrar em 1.500 francos, 1.500 euros, mais ou menos, praticamente a mesma coisa. E se eu fosse trabalhar na Itália, eu iria ganhar uns 2.500 no máximo. E aí pagar todas as despesas ainda. Então dá uma diferença muito grande. Esse foi o motivo porque eu vim trabalhar na Suíça. Mas não esquece de deixar o seu like, deixe o seu comentário, o que você achou. E um conselho, não tenha medo de quebrar na vida. Porque se você for ver as pessoas, as que mais conseguiram alguma coisa na vida, as que mais conseguiram realmente fazer alguma coisa na vida, essas pessoas não é que elas deram certo desde o primeiro negócio que elas fizeram. Geralmente elas foram dar certo depois lá do 5º ou 10º negócio que elas tentaram fazer. Elas quebraram várias vezes também, então não tenha medo de quebrar. Eu não tenho medo de quebrar, de falir e recomeçar. Não tenho medo disso. Isso está já no meu sangue, no meu espírito, na minha vontade. E eu vou sempre em busca. Posso quebrar a cara aqui, eu tento lá. Se eu quebrar a cara aqui na Suíça agora de novo, eu vou tentar de novo em outro lugar. O importante é você não desistir e não ter medo. Não tenha medo, não fique na zona de conforto. A zona de conforto só vai te dar aquilo ali mesmo que você está tendo. Então se você tem uma vida boa, se tem uma vida tranquila, ok. Agora se você tem uma vida que você não está feliz, mas você está ali por conta da zona de conforto, gente, chacoalha essa poeira e vai para cima. Vai para cima sem medo. Não tenha medo de quebrar a cara. Quebra a cara quantas vezes for preciso e levante quantas vezes for necessário, ok? Deixa o seu comentário, deixa o seu joinha aí e já se inscreve no canal. E um forte abraço, até o próximo vídeo.